Olá, eu me chamo Glaucir Borges e sou assessor de comunicação da Câmara de Vereadores de São Joaquim. Estamos começando o episódio número 2 do podcast Câmara em Foco. Lembrando que na nossa primeira temporada, a cada 2 semanas, teremos a participação de um dos vereadores com o mandato em andamento. Hoje teremos um bate-papo com o vereador mais jovem desta 20ª legislatura e, até onde se sabe, onde se tem registro, o vereador eleito mais jovem da história de São Joaquim, o Leander da Silva Padilha. O Leander foi eleito para o seu primeiro mandato na eleição de 2020 com 597 votos, quando tinha apenas 20 anos. Com gosto pela polêmica, nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória e a atuação dele como vereador aqui na Câmara, entre outros assuntos. Primeiramente, boa tarde, Leander. É um prazer estar fazendo a edição número 2 do nosso podcast contigo. Boa tarde, Glaucir. É uma honra também estar participando desse podcast, dessa nova ferramenta inovadora na Câmara de São Joaquim, mostrando também um pouco mais dos parlamentares, esse acesso que mostra um pouco mais de como nós somos, o que nós pensamos, e tenho total certeza e total convicção que essa nova ferramenta vai contribuir muito para a transparência, também para a democracia, e tanto se fala também do conhecimento, de estreitar esse laço com a população e também com os parlamentares aqui da casa. Então, com certeza, esse é o nosso objetivo, né? Mas para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse como é que surgiu a ideia de concorrer a vereador tão jovem ainda, né? Você sempre gostou de política e, claro, você esperava ser eleito, tinha essa expectativa? Então, começando pelos primórdios, eu sempre comecei, quando se tratava de política, ouvindo que política era lugar de bandido, quando entrava na política virava ladrão. Então, algo que me aflorou foi a vontade de virar a mesa, ficar brabo com o sistema e tentar mudar. Então, o que me surgiu? Quando culminou o processo Bola de Neve em São Joaquim, eu vi a primeira vez uma polícia adentrando dentro de uma prefeitura e tirando políticos de lá. Então, como diz, eu tenho essa marca na memória que me traz aquela vontade de conhecer que agora a política está mudando, que há justiça, que há também comprometimento anticorrupção, e é algo que todo brasileiro sofre com o lastro da corrupção, não diretamente com o dinheiro público, mas às vezes o dinheiro público é desviado e falta um remédio no posto de saúde, falta saneamento, tá faltando uma rua no bairro, a pessoa está pisando na lama por causa de uma verba desviada, de um dinheiro público mal usado. Então, quando vi que as coisas estavam mudando, que o cerco estava estreitando, comecei a me interessar mais pela política. Então, houve um tempo, um lapso de tempo que fiquei inativo da política, até meados de 2014, 2015, escutar outros rumores de uma tal operação outra operação chamada Lava Jato, a qual culminou na, na, no encarceramento do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente do Brasil, desmantelou uma dos maiores esquemas de corrupção atualmente no mundo. Então foi algo também que ressurgiu, reanimou a vontade de ficar na política. Por reanimar essa vontade, dentro do colégio, dentro do próprio ensino médio, tive alguns embates contra a militância. Aí entra o conservadorismo na nossa vida. Pois tem uma provocaçãozinha para ti sobre conservadorismo e mudança. Eu amo assim. isso. E até vendo professores querendo doutrinar dentro das salas de aula, querer falar de feminismo e querer impor de goela abaixo. Até lembro nítido, uma vez fiz um trabalho com uma professora de inglês, a qual pediu uma redação para falar sobre feminismo. E eu falei na redação em inglês que era totalmente contra, ela me zerou. Então, eis que começou todo encadeamento de uma vontade de mudar, de levantar a mesa. E surgiam essas vontades, esses conceitos, tanto na área ideológica, tanto na área da administração pública, como também agora, com mais responsabilidade ainda, ser uma voz da população, não apenas um militante como eu era há 2, 3, 4 anos atrás. Perfeito. E chegou a fazer parte de grêmio estudantil, essas coisas, na escola? Ou... Não. Ok.
eu era de um colégio particular, então Ah, até não tinha essa, essa estrutura de grêmios, mas sempre, até na faculdade, acompanhava ativamente os DCEs, os centros acadêmicos, mas nunca cheguei a participar com afinco nesses grupos. certo, entendi. Enfim, quem te conhece e acompanha sabe que você gosta e utiliza muito bem, de maneira bem assídua, até para a chamada da tua participação nesse podcast aqui, né? As redes sociais, no Instagram, TikTok, Facebook. Se eu estiver cometendo algum equívoco aqui, me corrija, por favor. Né? Uhum. Facebook, de maneira irreverente e ácida, né? Pode-se dizer, né? Este é o teu jeito de fazer política. Bom, tu já comentou um pouquinho ali, mas subvertendo a ordem da política tradicional, né? Colocando o dedo naquilo que você considera ferida, né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Assim, se tratando de política e população, até é muito comum chegar na rua e perguntar, sabe algum projeto que está atuando na Câmara? A população não sabe, não tem conhecimento, participa com pouca empolgação, e acontece que chega um período eleitoral, tu vai pedir voto novamente e eles perguntam, o que tu fez? Então, já com esse medo de chegar daqui 4 anos e eu ter a vontade de pedir voto novamente, então já está tudo arquivado, o que a gente Certo. faz, o nosso cotidiano, o nosso trabalho legislativo, a forma que a gente vota, o que a gente pede de emenda, de indicação. Então é uma forma de mostrar transparência, de publicidade, de trazer a comunidade também para a participação política, que é algo muito importante. Hoje a população ela tem uma carência, digamos, uma fome do conteúdo político. Ela quer consumir política, mas ela não sabe os meios. Então era uma forma que há muito tempo a gente vê isso. Iniciou hoje, como diz, não tem aquele respeito pela entidade, mas o MBL, uma grande forma de mostrar a revolução na comunicação política, falando uma linguagem jovem. Hoje eu fui eleito com 20 anos, mas que tipo de conteúdo eu vou entregar para uma pessoa de 20, 18, 16 anos? E de que forma também vai chegar para os de 30, 35, 40, 60, 65, 70? Então é uma forma que a gente buscou de ser transparente, mostrar o nosso cotidiano e também trazer a população para essa iniciativa política. Perfeito. E tu considera positiva a resposta, o feedback que você tem tido usando essas ferramentas, as redes sociais? Existem duas maneiras. Até uma vez escutei uma história sobre uma pesca de caranguejo. Acho bem interessante essa história. Certa vez um senhor levou um balde para pescar caranguejo com seu filho. Jogaram uma rede, veio um monte de caranguejo e o gurizinho ficou desesperado. Não, vamos atrás de mais balde. O senhorzinho aconselhando o filho, não, de forma alguma, não tem por que dar outro caranguejo, outro balde. Aí jogou os caranguejos e realmente coube todos os caranguejos no balde, por um motivo. Os caranguejos, quando estão com medo, estão dentro do balde, um vai puxando o outro para dentro do balde, os caranguejos não caem. Então a gente vê essa forma da política. Vai vir reclamação, vem oposição, vem gente batendo, não gostei de uma dancinha tua. Não gostei que tu falou que tal rua estava ruim. Mas eu não quero fazer parte desse sistema. A gente vem falando de novas políticas, falando de nova política, tem que vir uma nova moral. E a nova moral é desencadeada também pela coragem. Se eu tiver medo do que as pessoas estão dizendo, que os parlamentares estão dizendo, aí eu acho que é mais fácil ficar em casa, não fazer o videozinho, não trabalhar e também não concorrer a nenhum cargo eletivo futuramente. Perfeito. E pegando esse gancho que tu comentou agora, com esse perfil polêmico, né? Você não tem medo de se queimar com os teus eleitores, os teus apoiadores, né? Perder eleitores daqui a pouco, né? Admito que algumas atitudes já nesse legislativo, a gente recebe bastante mensagem, fiquei desapontado. Mas ao mesmo tempo que a gente recebe fiquei desapontado, também a gente recebe, eu não te conhecia, mas na próxima a gente tá junto. Então, há os dois fatores. O John Kennedy, ele tinha uma frase muito, muito conhecida. Quando perguntaram a ele qual que era o principal erro dele, ele falou que foi tentar agradar todo mundo. Então, se a gente tem uma missão, a gente entra com um propósito, defendendo alguma bandeira,
Eu acho que a gente tem que se manter firme. Eu acredito que a verdade, o caráter, a disciplina e também a lealdade naquilo que você fala e que você continua lutando, você sempre vai ter espaço. Sem dúvida, vai ofender uma pessoa ou outra, mas o propósito, a moral, ela sempre tem que permanecer intacta, independente da polêmica. Ok, perfeito. E agora eu gostaria que tu me explicasse uma coisa que eu particularmente tenho alguma dificuldade de entender. Você se considera um conservador, certo? Em partes, Em sim. partes. Uhum. Falou em moral ali, mas a gente pode dizer que tu é um defensor dos bons costumes, né? Sim. Você pode explicar para a nossa audiência e para mim, né? O que é ser conservador nos dias de hoje, né? E agora a provocação, né, que eu comentei, né? Não é contraditório ser conservador e querer subverter o jeito que se faz política. Para mim, especificamente, né, particularmente, o conservadorismo ele é parte do velho jeito de se fazer política, né? Enfim, pode comentar. Eu já discordo um pouco e até cito a palavra do senhor, já que falando de conservadorismo, nada melhor do que citar a doutora Enéas Carneiro. O conservadorismo não é aquilo que se é antigo, é aquilo que se é eterno. Eu acredito hoje que a mudança que eu vi na política, ela vinha de uma política deturbada, uma política de corrupção, uma política onde o dinheiro público era desprezado, onde os parlamentares assumiam cadeira em troco de benefício pessoal. E a nova política veio para deturbar esse sistema. Então a nova política ela não representa um jeito novo de fazer política, mas um jeito clássico de fazer política. Um jeito conservador que as pessoas que estão acompanhando política há 20, 30 anos, elas estão achando diferente, porque faziam tempo que elas não viam moral na política, não viam transparência na política. Então acho que o que falta é trazer o eterno. E o eterno é o jeito novo de fazer política. O jeito ultrapassado, esse jeito que há 20 anos pegaram o poder. Não vou falar de 20 anos, senão vão dizer que é perseguição contra a esquerda. Mas vamos citar já o golpe da República. Quando Dom Pedro saiu do poder com o golpe da República, com Teodoro da Fonseca. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Então, para ter a proclamação da República, foi através de um golpe. Esse é um golpe verdadeiro. Ali já começou toda a corrupção, os coronéis, um puxando para o lado do outro. A política do café com leite, né? No café com leite. Dividia os presidentes entre Minas e São Paulo, né? Exato, São Paulo e Minas, sempre revezando as cadeiras. Então, a onda da história mostra que o jeito novo de fazer política é esse jeito conservador, o jeito com a moral, um jeito também que preserve os bons costumes. Não tem como não falar de bons costumes, não falar da forma em que nossa sociedade hoje é composta de uma maneira cristã. Por mais que o Estado seja laico, a nossa lei, a nossa jurisprudência, a nossa própria Constituição, ela tem o seu embasamento numa cultura socialmente cristã. Então é valores que a gente leva, valores que a gente aprende em casa e que a gente tem que fazer o possível para que futuras gerações também tenham esse conhecimento e que não se perda com o tempo esses valores. Ok, perfeito. Mais uma provocaçãozinha, né? Coisa boa. E o que você acha da esquerda no nosso país, né? Lembrando que, assim como não existe uma direita, não existe só uma esquerda. Pelo Exato. menos essa é o que eu penso, né? Um conservador pode conviver com ela, com a esquerda, né? O seu polo ideológico oposto? Sim, até eu vou dizer do lugar que eu tô hoje, mais na direita. E depois vou refletir o que está acontecendo na direita, levando para a esquerda. Hoje a direita tem bons políticos. Hoje a direita tem pessoas que querem o bem. A direita tem sim seus defeitos. E tem N número de políticos na direita que são, perdão da palavra, uns vagabundos. A esquerda é a mesma coisa. Eu posso citar um monte de pessoas da esquerda, qual eu não tenho admiração pela ideologia, mas tenho pelo seu trabalho. Cito Patros Ananias, de Minas Gerais, um dos melhores ministros da agricultura que o Brasil já teve. Cito algumas coisas do Leonel Brizola, a parte armamentista dele, para mim, cai por terra, Deus o livre.
Então, cito sim que existem políticos bons na esquerda, como também existiu bons na direita, como existe péssimos na direita. Cito aqui Maluf, não vou só bater na esquerda. Maluf era péssimo. Cito, deixa eu lembrar outro. Cito o governador Moisés, por exemplo. Um cara de direita, centro-direita, mas está aí roubando, desviando dinheiro de respirador, com o jato do SAMU indo para Bonito no Mato Grosso, tirar férias com dinheiro público. Então é pessoas da direita também que representam de mau jeito. Cito Arthur Duval, direita também. Vai para a Ucrânia para fazer turismo sexual. Então, os dois lados estão corrompidos. Então, a democracia ela não se faz por precisamos de mais pessoas na direita, precisamos de mais pessoas na esquerda. A gente precisa de boas pessoas na direita, boas pessoas na esquerda e boas pessoas no centro. Isso aí. Sendo que não seja o centro o fisiológico, né, do centrão de Brasília. Né? Bom, e agora falando um pouquinho sobre a tua atuação aqui na Câmara, né? Como é que você caracteriza o seu mandato, a sua atuação como vereador até o momento, nesse pouco mais de um ano de 20ª legislatura? O funcionamento da Câmara é o que você esperava? O processo legislativo, com todos os seus projetos, indicações, requerimentos, etc. A relação com o Executivo é mais complicado, mais difícil do que você esperava? Eu sabia que ia ser uma pedreira. Falo desde o período eleitoral. No período eleitoral, por alguma ironia do destino, eu fui para um lado ao qual tenho desgosto e desorgulho de dizer ao qual participei junto com o partido, o PDT no caso. Então, acontece que achei que eu ia sofrer alguma represália em relação a isso. E o que acontece é que hoje é formado um bloco dentro da casa, a qual seriam a base do executivo. E desde o primeiro momento, abri o jogo para o prefeito Giovanni, a qual eu não ia nem para o governo, mas eu também não ia ser uma oposição besta, uma oposição retardada, como aconteceu nos mandatos passados. Então, sempre busquei essa justificativa do diálogo. Admito que eu aprendi a ter o diálogo. Antes eu achava que era só, nem diz, encher na porrada que ia dar certo. Então o diálogo resolve muitas coisas. Digo que 98% das coisas são diálogo. A democracia é diálogo. A função do parlamentar, do grego parlar, é falar, então vem do diálogo. E se tratando de projetos, a casa é unida, não dá de criticá-la. A relação hoje é amistosa. Claro, tem semanas que não está bem, ainda mais agora é um ano político, então a gente entende que alguns interesses predominam na ação, mas não posso me queixar hoje, assim, o prefeito está fazendo isso, a relação com o executivo é ruim, a situação aqui dentro da casa é ruim. Achei no início que teríamos um elo assim desgastante, de muitas brigas entre a direita e a esquerda, o PL junto com o PT, mas hoje falo que o PT está na CCJ, a gente tem uma boa harmonia também. Então hoje eu posso dizer que a casa ela é harmônica, a casa ela defende sim alguns ideais, algumas bandeiras, algumas com mais rigidez, outras com menos rigidez, mas a princípio não dá de se queixar. Achava que seria um pouquinho mais fácil, admito, um pouco mais fácil na realização de tramitação. A gente se esbarrou em muitas constitucionalidades. A gente tem aquela vontade de fazer uma desburocratização, de fazer o sistema andar rápido, abrir uma empresa rápida. A gente vê que muitas vezes tem algo que empaca, algo que não é iniciativa também da Câmara. Muitas pessoas que tentam procurar a gente, mas não é competência da Câmara, dos vereadores, e sim do Executivo. Então a gente fica um pouco refém, um pouco à mercê dessas situações, mas nada que o diálogo, o encaminhamento também não resolva. Ok, perfeito. E agora, bom, tu já citou a guerra na Ucrânia, né? Como é que você está enxergando essa página triste da história da humanidade, né? É triste, é complicado ela. No meio das guerras, a gente descobre homens de valores. Cito esse homem de valor
Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, a qual vem fazendo um jeito novo de fazer política, desmantelando a velha política. Então, uma pessoa que hoje, na política contemporânea, tenho certeza que ele vai ser estudado pelos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, pela coragem que ele está trazendo ao povo da Ucrânia. Mas não dá de deixar também de citar Vladimir Putin, essa cria da KGB, soldado soviético. Então, toda essa parte de conquista territorial, desse desumanismo, dessa falta de amor, de apatia, nada justifica ter um pedaço a mais de terra, ter que bombardear hospital, bombardear maternidade, bombardear escolas, prédio com pessoas civis que não estão nem sequer participando de uma guerra. Então, há essa incompatibilidade mental. Acredito que o Putin seja um louco mesmo, mas tempos difíceis criam homens fortes, homens de verdade, e tenho certeza que falta algum respiro para a humanidade voltar a respirar. Não dá de falar também dessa guerra sem citar a tristeza nos Estados Unidos, a maior nação hoje sem um líder. Muito se criticava o presidente Trump, Donald Trump, mas no período dele não houve guerras, nenhum país ameaçou o outro. Tinha o Kim Jong-un que começava a ameaçar que ia jogar bomba, não sei aonde, ficou quietinho. A Rússia sempre, vou invadir a Ucrânia, vou invadir a Ucrânia. O Trump chegava lá, eu sou o líder aqui, acabou a festinha. Então hoje falta liderança, falta abraço, falta pulso. E a turma da Pombinha e John Lennon queria Joe Biden. Tá aí a resposta do paz e amor, do carinho se resolve, do deixa pra lá, deixa disso e vamos conversar. Então, para gerir um país precisa ser bruto, ser um pouco mais pulso firme. E hoje o mundo, que nem diz, não tem uma liderança que impõe esse respeito. Ok, mas então para ti o Putin é de esquerda. Sem dúvida. Mas o presidente Bolsonaro, em visita à Rússia, chamou ele de conservador. Como é que tu enxerga? Existe um termo que seria o conservador nos princípios, conservador economicamente, direita conservador, direita nas morais. Então, a gente pôr esse polo direita e esquerda, hoje ele fica um pouco faltando detalhes. Se uma pessoa é totalmente de direita, totalmente de esquerda. Vamos falar também da grande atitude do Bolsonaro. Ele foi uma semana antes da guerra conversar com a Rússia, conversar com o presidente Putin. No meio da guerra a gente fica bravo com o Bolsonaro. Poxa, tu foi lá pro lado errado. Depois que começa todo o trâmite da guerra, carga de fertilizante chegou pro Brasil. Então hoje o Brasil, que é praticamente celeiro do mundo, o maior exportador do mundo de grão, de soja, de milho, tá com os fertilizantes todo certinho, tudo bonitinho, tá vindo pro Brasil, a relação não teve impacto. O Brasil não sofreu sanção de receber da Rússia, como também não está recebendo sanções dos outros países que estão contra a Rússia. Então, economicamente, para o Brasil, a gente tem que parabenizar o presidente Bolsonaro por essa atitude. Na hora, no momento, até eu fiquei bravo. Depois que eu vi os impactos financeiros, mais uma vez tive... tentar falar mal do Bolsonaro, o bicho tinha razão. Então, acontece isso meio direto. Bom, então, acho que eu não vou nem perguntar para quem você vai votar para presidente nessa Cabo da eleição. Cabo da Ciolo. Eu acho que, novamente, vamos de Bolsonaro. Acredito que ele não é o melhor nome, longe disso. Mas a gente tem um mal eminente que está liderando as pesquisas. Então, para não retornar ao mal, precisamos votar naquilo que não é tão mal assim. Bolsonaro tem sim suas falhas. Não posso dizer que está sendo um governo 100%, mas podemos dizer que, só comparando os valores, citar o Correio, sempre teve déficit. Agora apresentou um superávit de mais de 2 bilhões. Então até as próprias estatais, que para quem é mais liberal na parte econômica sabe que vai dar errado, que uma hora vai dar ruim, o Bolsonaro está conseguindo fazer essa parte econômica dar certo.
mas falta um pouco de diplomacia, falta um pouco de respeito com a mídia. Por mais que eu também não sou um cara assim que concorde com o que a mídia diz, mas acredito que falta pelo menos respeito. E o problema do Bolsonaro é o microfone. Fora isso, tá 100%. Ok. Para encerrar, né, o que a comunidade joaquinense pode esperar do vereador Leander no resto do mandato, da legislatura? Assim, a gente entra na política com metas. Eu tenho vontade de fazer isso, isso e aquilo. Quando a gente senta nas cadeiras aqui, a gente recebe problemas todo dia. Então, a minha missão hoje é cada dia resolver o máximo de problemas que a gente encontra. A gente tentar estar junto nas casas dos joaquinenses. Vou dar um exemplo. Estourou uma boca de lobo. Hoje eu não posso prometer que eu vou consertar a boca de lobo no bairro tal. Mas se estourar, evidentemente, eu vou atender a população e a gente vai tentar lutar para que isso seja consertado. O que depende de mim? Bandeiras como o ônibus escolar dos universitários é algo de extrema importância, extrema urgência. A parte animal de São Joaquim, a parte dos cachorros de rua, é uma bandeira que a gente levantou e todo dia tem problema. Às vezes falta água no canil, às vezes não tem arrecadação nas ONGs. Então a gente está sempre buscando isso através de emenda parlamentar, castrações. A parte econômica da desburocratização. Muitas vezes o trabalho do parlamentar também é dizer um não. Vem um projeto do executivo que queira atrapalhar o desenvolvimento econômico do município. Não, sou contra. Então, alguns princípios meus são irretroativos, entre eles a liberdade do mercado, a liberdade econômica. Pode ter certeza que vai ter mais polêmica se tiver ideologia de gênero, se tiver ensino de doutrinação em colégio municipal, estadual, colégio público. Eu vou estar cutucando. Tenho certeza que pode contar comigo, se tratando da valorização dos profissionais da educação. Hoje é muito citado isso. Os profissionais da saúde, ao qual mostraram que é uma classe totalmente diferenciada das demais. Então, tem sim os setores que eu quero defender, tem os setores que eu quero resolver os problemas juntos, e tem setores que eu também prometo muita perseguição, tem alguns setores que eu prometo que eu quero ficar em cima, tem empresas que estão licitando a reviria que eu quero ficar em cima, quero estar, que nem diz, cheirando cangote de empresário que está fazendo obra mal feita com dinheiro público. Então o que o município pode contar comigo é isso. Diálogo, moderação, muita fiscalização, se preciso for, perseguição, e se preciso for também, muito diálogo e quem sabe até alguns processozinhos pode acontecer. Bom, ok, então. Então, vereador Leander, muito obrigado por ter topado participar do nosso podcast, edição número 2. Pode deixar o teu recado final. Primeiramente, quero parabenizar pela iniciativa da Câmara em relação aos podcasts. Quero parabenizar a sua pessoa, Glaucir, alguém a qual esses 2 anos de mandato criei uma grande amizade. Quero externar também um abraço para minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, minha namorada também, ao André, meu incansável escudeiro, assessor de todos os tempos, as pessoas que estiveram ao nosso lado, Voni Santos, Wesley Andrade, são pessoas que acreditaram na gente, acreditaram no nosso propósito político e que nos deram essa oportunidade de estar aqui. A primeira vez que eu tive uma oportunidade na política, eu lembro até o dia, foi dia 2 de abril de 2018, que o então vereador na época, Daniel Freitas, me chamou para uma reunião na Vila Francione e falou: eu te acompanhando, eu tenho um projeto para ser deputado federal, hoje eu sou vereador em Criciúma, mas eu quero que tu arrume a minha campanha aqui. Mas eu ainda estou com 17 anos, fazendo dia 6 de abril.
e ele confiou uma campanha de um deputado federal numa cidade de quase 30 mil habitantes para um piá menor de idade. Então ali foi a primeira vez a qual eu recebi uma oportunidade para mostrar serviço político. E eu tenho que agradecer também ao Daniel, deputado Daniel Freitas, por essa, que nem diz, por acreditar nesse guri velho. E hoje a gente está aqui representando os joaquinenses e quem sabe não futuramente representar o estado de Santa Catarina, quem sabe uma nação, mas tudo isso nas mãos de Deus, nos tempos de Deus. Eu acredito que há um tempo para tudo. Abacuque 3 fala que há um tempo para colher, um tempo para plantar, há o tempo das vacas magras, das vacas gordas. Então a própria Bíblia Sagrada fala que há um tempo. Então espera o tempo. Temos que trabalhar, temos que plantar, temos que semear. Às vezes a semente não dá certo, então a gente tem que insistir na semente. Uma hora brota, uma hora dá certo. E as mensagens eu acho que seria isso mesmo. Perfeito. Lembrando que a cada 15 dias nós temos aqui a participação de um dos vereadores com mandato em andamento. Sigam a Câmara nas redes sociais, Instagram agora, Facebook, YouTube. E a edição número 1, para quem quiser acompanhar, com a presidente Ana Lúcia Matos, continua disponível no YouTube, na página da Câmara, no Facebook, enfim. Isso aí.